Região Norte. Estudo das regiões brasileiras. Nosso país, por ser um país grande e vasto em território, foi dividido em 5 grandes regiões para facilitar a sua administração política. Hoje, nós vamos falar sobre a região Norte. A região Norte é composta por 7 estados: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Faz fronteira com 6 países: Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana e Suriname, além do território da Guiana Francesa. A região Norte possui extensão territorial de 13.853.327,229 km². Seu clima predominante é o equatorial e sua temperatura é elevada, com altos índices pluviométricos de chuvas. A hidrografia é composta pelos grandes rios que formam as bacias hidrográficas amazônica e do Tocantins. Essa imensa área não é totalmente explorada pelo homem e grande parte desse território se constitui numa região coberta pela floresta amazônica. O que nós podemos destacar da região Norte são alguns pontos interessantes. Por exemplo, podemos observar aí no mapa que vocês estão olhando, e até no cantinho a gente tem aí o mapa do Brasil, que é a região de maior extensão territorial. Então, ela é a maior região entre as outras regiões do nosso país. Porém, o interessante é dizer que ela tem uma densidade demográfica baixa em relação a outras regiões, mesmo sendo um território tão vasto. Distribuição demográfica, para que vocês entendam, é a distribuição da população em determinada área. Então, institutos, no caso o IBGE, quando faz essa pesquisa da população das regiões do Brasil, do levantamento da população populacional do Brasil, então foi relatado que, apesar de ser um território vasto, a região Norte ela tem essa densidade demográfica baixa em relação a outras regiões que são muito menores, porém a população em quantitativo é muito maior. Outra coisa interessante a gente destacar agora da região Norte é que a capital brasileira com maior área é Porto Velho, que está no estado de Rondônia. E o segundo rio mais extenso se encontra na região Norte, que é o rio Amazonas. Para a informação de vocês, que vocês sabem que eu gosto de trazer coisas interessantes, assim, novidade, informação, o primeiro, porque o rio Amazonas é o segundo, o primeiro é o rio Nilo, lá no continente africano. Outra coisa interessante é destacar que o ponto mais alto do Brasil, que é conhecido como o Pico da Neblina, também se situa na região Norte. E é essa região que faz fronteira com uma quantidade maior de países. Então, isso são algumas características da região Norte. Vamos conhecer um pouco agora da história da região Norte. Os primeiros habitantes da região Norte foram os índios. A região Norte também foi explorada pelos caminhos do movimento das bandeiras. No final do século XIX, brasileiros de outros estados, principalmente nordestinos, vieram para a região Norte a fim de trabalhar na extração da borracha. Os japoneses iniciaram a plantação da pimenta do reino e da junta durante as décadas de 1960, 1970 e 1980. Os governantes militares implantaram um grande plano de integração dessa região com as demais regiões do Brasil, incluindo a construção de várias rodovias, como a rodovia transamazônica, a instalação de indústria e a criação da Zona Franca de Manaus.
Então, o que é que a gente pode observar aí? Que o início, né, os primeiros habitantes da região norte, era uma concentração muito grande de indígenas. Então, a maior concentração de indígenas estava na região, se encontrava na região norte. E uma coisa interessante que ela foi a região norte uma das últimas áreas, né, regiões do Brasil a ser desbravada pelos colonizadores na época. Porque como ela ficava bem mais adentro do Brasil, então dificultou muito o início de sua colonização. Outro ponto também interessante da gente destacar é que nordestinos também tinham o objetivo de migrar para essa região, para ir trabalhar na extração da borracha. A região norte é uma região muito vasta de plantas. Na época, a seringueira, que é a árvore a qual produz a borracha, da qual nós retiramos a borracha, existia e existe ainda em grande abundância nessa região. Outra coisa foi a influência japonesa nessa região. Por incrível que pareça, houve uma influência japonesa que vieram com os imigrantes, na época das grandes migrações que vieram para o Brasil, que influenciaram parte também da região norte. Deixa eu dar uma informação a vocês sobre essa questão da Zona Franca de Manaus. Muitas pessoas às vezes têm essa dúvida. Então, a Zona Franca de Manaus é um conjunto de indústrias que é localizado na capital do Amazonas, Manaus. Abriga hoje cerca de 600 indústrias voltadas para os setores de televisão, informática e motocicleta. Então, é um polo industrial muito grande que existe nessa região, concentrada em Manaus. A demografia da região norte, em termos de território, de população, de distribuição. Vamos ver agora um pouco disso. Por possuir 45,25% do território brasileiro, encontramos os dois maiores estados do Brasil em extensão territorial, Amazonas e Pará. Sua densidade demográfica é 4,1 habitantes por quilômetro quadrado, sendo a menor entre as regiões do Brasil. Como podemos observar o mapa acima, a legenda mostra a representação da baixa densidade demográfica da região. Devido a isso, é considerada um vazio demográfico. As capitais mais populosas são Manaus, com 1,8 milhões de habitantes, e Belém, com 1,4 milhão. Então, o que a gente pode aí observar na questão demográfica é aquilo que eu já falei para vocês. É uma região muito extensa, porém com uma população muito menor em relação a outras regiões. O interessante aqui, que nesse ponto aqui, que ele diz que a densidade demográfica dele é em torno de 4,1 habitantes por quilômetro quadrado. Ele está se referindo mais ou menos ao quê? São 4, em média, habitantes por quilômetro quadrado. Então, isso quer dizer o quê? Existe mais área do que habitantes. Então, é isso aí que a gente explica essa questão assim da pouca quantidade de pessoas existente nessa região. Porém, é importante lembrar que o crescimento demográfico é de 2,1% ao ano, considerado o maior do país. Apesar de ainda estar longe em relação ao quantitativo de população a outras regiões ou a outros estados, mas é uma região que está em crescente desenvolvimento populacional. Se a gente observar aqui o mapa, esse mapa aqui que está, então essa parte escura aqui todinho do mapa, que vocês podem estar observando aí, é onde tem a maior concentração de pessoas vivendo, morando, a maior concentração populacional. Se a gente observar aqui, olha como é bem escasso em relação ao quantitativo de população. A população no Brasil ela está mais concentrada nessa área aqui, na região que nós iremos estudar mais à frente, que é a região sul,
e a parte aqui, ó, quase toda do litoral brasileiro. Grupos étnicos. A população da região norte é largamente formada por caboclos, descendentes de indígenas e portugueses. É a única região do Brasil onde a ancestralidade indígena predomina entre a população. Existem diferentes tipos humanos que vivem de acordo com o ambiente que habitam. São eles, vejamos, os seringueiros. Figura típica da região. Dedica-se à exploração do látex, líquido que é retirado da seringueira, árvore típica da floresta amazônica. Os ribeirinhos vivem às margens dos rios, em palafitas, e desempenham atividades como artesanato, a agricultura e a pesca. Os indígenas vivem da agricultura, caça e pesca. De acordo com a Fundação Nacional do Índio, que é a FUNAI, são cerca de 180 mil indígenas, a maior população indígena do país. Podemos destacar os babaçoeiros, as quebradeiras de coco, os quilombolas, os varjeiros, os caiçaras e entre outros. Essas comunidades são os povos da floresta, ou seja, pessoas que vivem e dependem da floresta amazônica. Então, o que podemos ver é que, por ser uma área coberta, em sua maioria, por vegetação, a região norte, sua população possui características bem peculiares e diferentes. E essas características são formadas de acordo com o ambiente que eles estão inseridos. Pois desses ambientes é que eles tiram os sustentos dele. A população da região norte, ela está muito ligada a essa questão do ambiente, do meio ambiente. Então, a maior parte do sustento de muitas famílias que ali vivem, na região norte, é tirada da natureza, é tirada da vegetação. Então, é uma população que ainda existe uma concentração muito grande de pessoas carentes. Existem populações no Amazonas que, para se chegar lá, você não chega de carro, você não chega de caminhão, você chega de barco. É uma região que precisa de suprir muitas necessidades que ainda existem nela, como a saúde, como a educação, infelizmente. Uma região que ela está ainda em desenvolvimento. Ela ainda precisa desenvolver-se muito, se nós a compararmos com outras regiões do nosso país. Vamos ver agora o relevo. Como é que se apresenta o relevo da região norte? A região norte é marcada pelo relevo de planícies, planaltos e depressões. É a região do país onde a paisagem natural mais interfere na ocupação do espaço. Uma das formas de relevo dessa região é conhecida como planície amazônica. Essa divisão do relevo resulta em vários nomes, como terraços fluviais, terra firme e igapós. Os limites do relevo da região norte são: ao norte fica o maciço das Guianas, ao sul o Planalto Central, ao oeste a Cordilheira dos Andes, ao leste o Oceano Atlântico. Planícies e terras baixas amazônicas. São algumas delas: várzeas, que correspondem às áreas mais baixas, constantemente inundadas pelas cheias dos rios Amazonas. Terraços fluviais, suas altitudes são sempre inferiores a 30 metros, sendo inundadas pelas cheias mais fortes. Terra firme, que atinge altitudes de até 350 metros, estando estas livres das inundações. Podemos também destacar aí os planaltos. Aí nós temos aí Planalto das Guianas, está localizado ao norte da planície amazônica,
sendo constituído por terrenos cristalinos, e é nessa região que se encontram os pontos mais altos do país, como o Pico da Neblina, na Serra do Imeri, estado do Amazonas, com 2.994 metros de altitude acima do nível do mar. E também o Planalto Central, localizado ao sul da região. Abrange o sul do Amazonas, do Pará e a maior parte dos estados de Rondônia e Tocantins. A região norte é uma região abundante em água. A maior concentração de rios está na região norte. Então, por ter essa concentração muito grande de água, então o que acontece? E ter um terreno muito baixo, as inundações são muito normais e constantes lá, nessa região. E o que a gente pode ver é que nós temos aí 2 planaltos que se destacam, que são as áreas mais altas, apenas. Enquanto o resto de todo o terreno da região norte é baixo. Então, sofre muito com questões de alagamentos, de inundações. Principalmente a população que vive lá. Por isso, mesmo assim, por ser em sua maior parte uma região com relevo plano, este aspecto, o que é que acontece? Influencia muito na questão de como os rios escoam. Pois, como as águas dos rios percorrem caminhos hidrográficos de forma serena e lenta, então se tornam viáveis para a navegação. Porque não são rios caudalosos, rios que o fluxo dele tem uma força muito grande. Não, são rios que eles percorrem todo o leito dele de forma serena e lenta. E isso ajuda muito a população de lá na questão de navegação. Hidrografia. A região norte apresenta a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a Bacia Amazônica, formada pelos rios Amazonas e seus afluentes. Em um de seus afluentes, o rio Uatumã, está instalada a usina hidrelétrica de Balbina. Em outro afluente, o rio Jamari, está localizada a usina hidrelétrica de Samuel. Devido ao tamanho do rio Amazonas, foram construídos 3 portos às margens do seu curso. Um deles fica no Brasil, localizado na cidade de Manaus. Na voz do rio, encontra-se a ilha de Marajó, a maior ilha hidromarinha do mundo. Além da presença da bacia amazônica, na região está localizada boa parte da bacia do Tocantins. No rio Tocantins está instalada uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo, a usina Tucuruí. Temos aqui um fato interessante a respeito dessa bacia é a presença da ilha do Bananal, a maior ilha fluvial do mundo, localizada no estado do Tocantins. É na região norte que acontece o fenômeno conhecido por pororoca. Esse fenômeno acontece devido ao encontro das correntes marítimas e fluviais. O termo pororoca é de origem tupi e significa estrondo. O processo ocorre quando os níveis das águas do mar se elevam e invadem a foz do rio. E o confronto dessas águas promove o surgimento de grandes ondas que podem atingir até 10 metros de largura e 5 de altura, chegando a uma velocidade que oscila entre 30 a 35 km por hora. Outro fenômeno intrigante é o encontro das águas dos rios Solimões com as águas do Rio Negro. Esse fenômeno é uma das grandes atrações turísticas da região. Como eu falei antes, a região norte é uma região riquíssima na presença de rios. Então, é uma região com uma quantidade muito grande de água na sua formação. Então, sua hidrografia não seria diferente de ter tantas características. Está situada, como nós já vimos e já falamos, a Bacia Amazônica,
Então, é o quê? Ela é considerada a maior bacia hidrográfica do mundo, porque ela possui um conjunto de quê? De rios, de afluentes, todas centradas nessa bacia, nesse conjunto. Uma coisa interessante para falar de vocês é sobre a ilha de Marajó, para que vocês entendam a ilha. Ilha, geralmente, quando a gente pensa em ilha, a gente pensa a ilha meio do mar, não é isso? E o que a gente pode observar aí sobre a região norte é que nós, no Brasil, temos a maior ilha fluvial existente no mundo. Está situada no nosso país e na região norte. Sem falar na maior usina hidrelétrica do mundo, também está situada nesta região. A região norte, ela abriga um grande potencial hídrico. Hídrico é o que tem a relação com água, apresentando assim 20% de toda a água doce dos rios do mundo. Está presente na região norte. Também podemos destacar aí em relação ao rio Amazonas, é que ele possui cerca de 5 km de largura e pode atingir até 100 metros de profundidade. Também na região norte, a gente também tem um destaque para a ilha de Marajó, como nós já vimos aí. Possui aproximadamente 40.100 quilômetros quadrados. E ela é banhada tanto pelas águas fluviais, que são as águas dos rios, quanto pelas águas marítimas. Vamos ver agora essa partezinha que eu já li para vocês, a questão da pororoca. Vocês devem estar achando graça e rindo em relação ao nome, né? Que eu já sei como é. Mas o que é que eu vou trazer para vocês? Então, a pororoca é um fenômeno muito conhecido mundialmente. Países lá fora já fizeram reportagens aqui no Brasil acerca da pororoca. Ela tem esse nome, significa em tupi estrondo, por conta do barulho que era provocado, tá certo? Pelo encontro das águas do mar com as águas dos rios. Então era um fenômeno belíssimo. Infelizmente, né, esse fenômeno tão lindo, tão belo, que encanta e já encantou muita gente, acabou. Ele não ocorre mais desde meados de 2013. Esse fenômeno não ocorre mais na região norte, por vários fatores. Eu trouxe para vocês um vídeo que, logo após da explicação que eu terminar, vocês vão assistir acerca da explicação de o que foi que ocorreu, o que foi que aconteceu com este fenômeno e algumas das causas que levaram o seu desaparecimento, ok? Então prestem atenção em que vocês vão ver posteriormente. E também outro fenômeno que é o encontro das águas do Rio Solimões com as águas do Rio Negro. No livro de vocês trouxe a imagem aí. Vocês veem de um lado é o rio escuro e do outro o rio claro. Então a gente tem aí o Rio Solimões, que é esse rio claro, e o Rio Negro, que é esse escuro. Então esse fenômeno ocorre hoje ainda. Ele, graças a Deus, o homem não conseguiu destruir, tá? Então, e hoje é uma atração turística belíssima lá na região norte. Vocês vão ver 2 vídeos, tá bom? Acompanhando esse, explicando a vocês sobre a questão da pororoca e sobre esse fenômeno do encontro das águas dos rios Solimões com as águas do Rio Negro. Um fenômeno natural que já atraiu gente do mundo inteiro para o norte do Brasil acabou. Não existe mais. O encontro de águas do rio Araguari com o Oceano Atlântico perdeu o encanto no Amapá. Essas imagens aéreas mostram como está a foz do rio Araguari, já bem próximo do oceano. No lugar onde corria o rio, capaz de formar uma das ondas mais espetaculares do mundo, lâminas d'água cobrem o leito, quase todo à mostra. O rio Araguari nasce no norte do Amapá e corta 7 municípios até a costa leste do estado. Ficou famoso por causa da pororoca, o fenômeno natural produzido pelo encontro das correntes fluviais com a maré do Oceano Atlântico. Rio e mar se confrontavam, criando uma onda que percorria mais de 10 quilômetros. Gente de todo o mundo desembarcava no Amapá em busca da onda perfeita.
Nós percorremos o rio Araguari por mais de 6 horas para mostrar como a pororoca acabou. O Instituto Chico Mendes diz que a atividade pecuária, principalmente a criação de búfalos, criou valas e canais que drenaram o curso d'água. O fim da pororoca dificultou o acesso para os ribeirinhos. Aqui em diante, nenhum tipo de embarcação passa mais, nem a menor que seja. Antes, a profundidade do rio aqui era de 5, 6 metros. A foz do rio, onde ele antes desaguava, se encontrando com o Oceano Atlântico, formando a pororoca, fica a 20 quilômetros daqui. Todo esse percurso era navegável. Agora a vegetação está começando a cercar a área, o rio fechou de vez. O mato está tomando conta do lugar onde antes era só água. É um processo difícil de reverter. Teria que ser investido assim, muita pesquisa e muitos recursos financeiros para poder fechar esses canais. E o rio voltar a ter força de novo. Vai conhecer uma das maiores atrações da Amazônia. É o fenômeno surpreendente do encontro das águas de dois rios que não se misturam. Nessa imensidão da Amazônia, uma divisão em cores. Os rios seguem naturalmente seu curso, mas não se misturam. Botos parecem fazer um verdadeiro balé para completar a beleza natural desse encontro de águas. Negro e Solimões, um dos primeiros cartões postais de quem chega a Manaus de barco. Especialistas dizem que as águas não se misturam por conta da velocidade. O rio Solimões, o de água mais barrenta, é mais veloz que o Negro, em média 8 km/h. Já o Negro é metade disso, 4 km/h. É essa velocidade e também a temperatura que influenciam nessa divisão de cores. Outra curiosidade é quanto aos peixes. Algumas espécies procuram um local especificamente para se reproduzirem. Encontro que serve de inspiração até mesmo longe daqui. No centro histórico de Manaus, uma calçada em pedras portuguesas sobre os pés e diante do Teatro Amazonas. O calçamento é de 1901, mesmo período da abertura dos portos. E isso é bem mais antigo do que o calçamento de Copacabana. O piso todo foi feito justamente na época que instalaram o monumento da abertura dos portos, que é em 1901. Bem, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham aprendido. Assistam novamente o vídeo, que aí vocês vão assimilando mais. Um beijo enorme e até a nossa próxima aula.